Seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com uma grande e profunda alegria que não só em meu nome, mas em nome da minha congregação, em nome da minha amada fraternidade Toca de Assis, que eu quero partilhar com vocês este profundo testemunho do meu viver. Como já disse, eu pertenço à congregação dos Sagrados Estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao lado disso, eu trago no meu coração, pela graça de Deus, uma grande experiência desse maravilhoso e amado Deus vivo e verdadeiro, que pela graça de Deus você está aqui hoje. Isso não é de modo algum um orgulho, nem uma vaidade, mas é uma essência, você participar e ser a igreja eucarística de Deus. Na verdade, quando nós falamos que não há, e alguns falam que não há muita diferença entre a igreja católica e igrejas protestantes, há uma diferença fundamental, e a diferença não é somente de doutrina, mas profundamente uma diferença de essência. Nós somos a igreja de Jesus sacramentado. Nós somos a igreja do pão vivo descido do céu. Nós somos a igreja guardada no imaculado coração da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Então eu gostaria que você, de todo o teu coração, agradecesse ao Senhor por estar aqui e não ter sido levado a outras igrejas, mas ter conhecido Deus, experimentando Deus na igreja una, santa, católica e apostólica, pela qual eu peço uma grande salva de palmas e uma grande saudação a ela, a nossa igreja de Deus. Como disse o Padre Jonas, realmente a minha vocação foi uma luta, um sofrimento. E graças ao maravilhoso amor da Santíssima Virgem Maria, que é mãe dos sacerdotes, que prepara os sacerdotes, ela me trouxe até esse dia e com certeza me levará até o altar de Deus para o sacerdócio no seu dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Eu atualmente estou com 33 anos e até os meus 21 anos de idade eu não conhecia Deus, não conhecia a igreja, não conhecia nada sobre doutrina católica, nem catequese, de nada daquilo que vocês possam ter tido durante a infância ou durante a adolescência, a catequese crismal ou a catequese pós-crismal. Nada disso eu tive na minha vida. Não por culpa da minha família, porque a minha família era católica, mas um catolicismo tradicional, como a maioria das famílias. Mas a minha adolescência e juventude, ela foi feita no interior, no litoral de São Paulo, aliás, na cidade de Itanhaém. Então a minha vida de jovem, a minha vida de adolescente, era futebol e praia, era brincar somente com aquilo que me dava uma alegria aparente, e não nada de pecado assim grave, mas aquilo que era natural para a minha idade. Eu vivi a minha juventude vivendo na praia, jogando futebol, treinando futebol, que o meu grande sonho era ser jogador de futebol, e ali eu passava a minha adolescência. E nunca eu pensava em catequese, nunca eu pensava em ir à igreja, principalmente no litoral. Eu não ia perder tempo no meu coração em aprender aquilo de tudo que ensinava a igreja e a catequese. E assim foi se passando a minha adolescência e vim para São Paulo com a idade de 17 anos e comecei a fazer o meu curso no Senai. Fiz o meu curso de ferramenteiro durante 3 anos. E ali jogando futebol e estudando no Senai durante a tarde, treinava pela manhã e jogava futebol à noite. Então a minha vida se corria nesse sentido. Eu
não tinha nenhuma intenção na minha vida, nem nenhum projeto, nem nenhuma ânsia de ser sacerdote de Deus, de modo algum. Se você me colocasse uma lista de 50 profissões, embora nunca sacerdócio é profissão, sacerdócio é graça, é milagre, é dom, é maravilha de Deus, mas dizendo para que vocês assim entendam, eu nunca colocaria numa lista de 100, eu quero ser padre, nunca, nunca, nem cristão eu queria ser. Quanto mais sacerdote. E eu terminando o meu curso no Senai, eu jogava num time no bairro da Penha que se chamava Botafogo, perto ali onde fica o clube do Corinthians Paulista, na Marginal Tietê. E eu também, embora morava em Santos, em Itanhaém, eu sempre gostei de torcer pelo Corinthians. Embora a minha família fosse santista e meus primos, venha jogar aqui na Vila Belmiro, venha treinar no Santos, o seu primo já está lá, venha, eu de modo algum vou colocar essa camisa do Santos, não quero saber do Santos, mas é branco e preto também, de modo algum, eu sou corintiano até a morte, vou ficar corintiano, e assim era a minha vida já na adolescência. O meu amor pelo futebol era muito grande. Bom, chegando a São Paulo, com base de 17 anos, eu fiz meu curso no Senai, treinava, e jogando no Botafogo, o treinador do Corinthians, passando ali pelos campos da várzea, da periferia, me convocou para treinar no Corinthians. Isso foi e era o maior sonho da minha vida. Olha, eu iria jogar futebol naquele clube que eu amava tanto, dizendo que eu pertencia à torcida Grêmio Gaviões da Fiel, torcida unida, durante 6 anos. Mesmo lá em Santos eu já me correspondia com os Gaviões da Fiel, eu fazia parte da torcida, e mudando para São Paulo então, eu fui diretor daquela parte que coordenava as bandeiras. Quem já foi em estádio de futebol sabe. Por exemplo, chegando no Morumbi ou no Pacaembu, em qualquer estádio de futebol, vocês têm que dirigir as bandeiras para que uma bandeira não bata sobre a outra, para que uma não fique perto da outra. E eu era o diretor das bandeiras. Quando tinha, por exemplo, um jogo Palmeiras e Corinthians, Corinthians e São Paulo, eu chegava no Morumbi por volta das 9 horas da manhã, guardava o nosso pecado na arquibancada, quem vai ao estádio conhece, colocava as cordas, pedia à polícia militar guardar espaço, dividia as bandeiras, guardava os papéis higiênicos para a entrada do time em campo. Enfim, fazia as trapaceiras, ia na torcida do São Paulo, roubava o pó de arroz, fazia tudo aquilo que você sabe que acontece em campo de futebol. E eu era o diretor dessa torcida na questão das bandeiras. E tudo isso ia alegrando a minha vida, ia alegrando, e Deus longe, a igreja longe, e onde eu trabalhava, aquelas pessoas que cultuavam o culto protestante me convidavam, venha para a minha igreja, eu não quero saber de Cristo, graças a Deus, entre aspas, eu não fui para essas igrejas, e me convidavam, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de evangelho, a minha loucura, a minha paixão era o Corinthians, e quando eu comecei a participar e a jogar naquele tempo no aspirante do Corinthians, com 19 anos de idade, era a minha grande alegria, eu estava completamente feliz naquilo que eu pensava que era a felicidade para mim. Plenamente feliz. O meu sonho era entrar no Morumbi lotado, no Maracanã lotado, e eu, como membro do Gaviões da Fiel, conhecia todos os estádios do Brasil, Mineirão, Beira-Rio, Maracanã, Pacaembu, o estádio de Fortaleza, todos os estádios do Brasil, porque eu tinha que acompanhar a torcida aonde ela fosse. Aonde ela fosse, eu acompanhava aquela torcida. Mas acontece que nós temos uma passagem na Bíblia, na primeira carta de São João, em que diz que Deus é amor, e que Ele ama gratuitamente, e que Ele não olha para os nossos pecados, e que Ele não olha para nossas fraquezas, e que Ele não olha para tudo aquilo que pode ter acontecido na tua vida, que Ele ama, que Ele é amor, que Ele está vivo, que Ele nos conhece, mesmo quando você pensa que Ele não está te olhando, te amando, te curando, Ele está te amando, Ele está te curando, Ele está te colocando profundamente o amor no seu coração. E eu não ia atrás de Deus, mas Ele já estava atrás de mim. A minha alegria era Corinthians, e eu fui um dos fundadores desse bloco, que hoje é a escola de samba Gaviões da Fiel, e eu me lembro que eu fui um dos fundadores do bloco Gaviões da Fiel, Torcida Unida.
E eu me lembro até o nosso primeiro samba, dizia assim: ó vovó, abre a janela, a avenida hoje está tão bela. Foi o primeiro samba enredo desse bloco que hoje é a escola de samba. Então, era a Gavanza Fiel ali, na Marginal tem a nossa sede, e ali era a minha vida. Mas, no dia 21 de agosto, véspera do meu aniversário, um jovem desses que eu jogava, goleiro, me convidou para fazer um encontro de jovens TLC, na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, na Moca, em São Paulo. Igreja que hoje eu vivo e trabalho como diácono. Isso, 1983, no mês de março. O encontro seria em setembro. E ele me convidou dizendo assim: Roberto, venha fazer o TLC, venha fazer o encontro de jovem, porque isso, porque aquilo, vai ter muita menina bonitinha, você vai isso. E eu acabei dizendo assim: eu não quero fazer, eu não vou deixar de jogar o meu futebol no final de semana, eu não vou deixar de acompanhar o Corinthians no final de semana, o Corinthians precisa de mim, a torcida precisa de mim. Eu não vou fazer isso, mas por favor, eu não quero ir sozinho, eu quero que você venha comigo. E eu acabei aceitando fazer esse encontro de jovem, que começava no dia 17 de setembro de 1983. Chegando lá na sexta-feira à noite, aquele acolhimento com a juventude, muitos aqui já fizeram TLC, era um curso muito em alta naquela época na igreja. Então eu fui convidado, chegando lá, a juventude me acolhia, entrei para a sala e o pregador começou a falar sobre a nossa construção no mundo melhor, do mundo maior, a nossa presença para que o mundo fosse melhor. Mas até ali nada havia me tocado, a minha mente, o meu coração estava ainda no meu futebol de salão de sexta-feira à noite, estava no meu futebol de campo que eu ia ter no sábado, estava no meu treino no Parque São Jorge, estava no Gavanza Fiel no domingo. E se passou assim, mas é claro que foi o suficiente para que eu voltasse, porque esse encontro você vai dormir em casa e volta. E eu voltei no sábado. E o encontro se passou na manhã do sábado. Quando foi na tarde do sábado, uma menina, por isso eu quero dizer que bendito seja Deus pelas mulheres na igreja católica, bendito seja Deus por aquilo que nós fazemos de amor à igreja. E prestem atenção, você meninas, você tem um grande dom para evangelizar os meninos. Você pode ser santa, como disse o Padre Jonas pela manhã. Deus quer te fazer santa, acredite. Ame o seu corpo, ame o seu coração, ame a tua sexualidade, ame o teu jeito de ser mulher. Não entre nessa onda de feminismo que é falsa. Seja mulher segundo Deus e não segundo o mundo. Ame o Senhor, ame a tua família, ame o teu coração, ame a feminilidade que Deus colocou na tua vida. E essa menina subiu ali no pequeno altarzinho e começou a falar de Jesus de Nazaré. Com 15 anos de idade, a Gisele tinha aquela época, ela começou a falar que havia um homem chamado Jesus de Nazaré, filho de Deus, que havia morrido por nós e que ele estava vivo e que ele nos amava e que nós precisaríamos entregar a ele o nosso coração. Foi a primeira vez na minha vida que eu escutei alguém falar de Jesus. A primeira vez que eu escutei alguém falar que Jesus não era um Deus distante, nem um Deus morto, nem um Deus protestantizado, mas que Ele estava na igreja católica, que Ele estava presente ali na igreja católica e que Ele poderia livrar a minha vida do perigo, da morte, não a morte física, mas a morte do viver, a morte de ser feliz, a morte de ser livre e nos dar a liberdade plena. Ao anúncio da Gisele, o meu coração já foi sendo profundamente tocado pelo Senhor. E o sábado à tarde se passou normal, só que dessa palestra até às 7 horas da noite eu chorava muito. E eu tenho certeza que era o meu batismo no Espírito. E eu confirmo aquilo que disse o Padre Jonas: não é preciso ir à santidade para receber o dom do Espírito. Deus está amando, está convertendo, está derramando. Isso eu sinto que aconteceu naquele momento na minha vida, quando a Gisele abriu a boca e começou a falar de Jesus. O meu coração foi queimando, e eu chorava. E os meus amigos diziam assim:
assim: Roberto, para de chorar, já passou a emoção, para de chorar. Mas não era a emoção, era o meu coração que ardia profundamente, era o meu coração que queimava por algo, que era alguém que eu não conhecia, eu chamava de algo, mas era o Senhor. Era o Senhor começando a entrar na minha vida com os meus 18, 19 anos de idade. Chegamos no domingo desse encontro. E chegamos na hora do almoço, nós estávamos todos ali almoçando, como você sabe o que faz nesses encontros, e entre aquelas equipes que ficam escondidas, não entra? Equipe de cozinha, equipe de recepção, equipe disso, equipe daquilo. Então aquele gesto de as pessoas terem se doado para que eu tivesse aquele encontro, tocou muito o meu coração, porque o amor verdadeiramente cura, o amor tem poder de curar. E esse amor gratuito que Deus nos ensina, ele muda, ele transforma as vidas. E o sacerdote, a primeira vez que eu cheguei perto de um sacerdote, ele me tomou pela mão, como puxando a fila, e disse assim: agora vamos encontrar Cristo, vamos encontrar Jesus na igreja. E eu volto a dizer que eu não tinha conhecimento nenhum, eu não sabia o que era sacrário, eu não sabia que Jesus vivia no seu corpo e sangue. Eu não sabia nada, eu não tinha conhecimento nenhum. E chegando na igreja, ele nos colocou em volta de uma caixa dourada, mais ou menos do tamanho que está aqui a imagem da Santa Virgem Maria. E ele nos colocou em volta desse sacrário e disse assim, ele colocou 2 a 2 e formamos uma grande roda em volta, eram mais ou menos 80 jovens. E ele tomou a chave do sacrário e disse assim: agora vocês vão encontrar Cristo. Isso que eu vou dizer agora, é claro que não há palavras para dizer, porque é um mistério, é um chamado. Por mais que você queira partilhar a tua vida, aquilo que aconteceu no teu interior, é muito difícil, porque é uma experiência muito pessoal, muito mística, muito profunda. Eu só sei dizer que aquela caixa dourada foi a maior experiência que eu tive na minha vida até hoje, e continua sendo. Quando ele abriu o sacrário, eu vi Jesus da hóstia consagrada. Eu vi Jesus e ele disse para mim: vem e segue-me. E ele disse para mim: vem e segue-me. Não é que eu vi Jesus como estou vendo vocês, mas eu tenho certeza que era Jesus, porque era uma voz impressionante de humilde, era uma voz poderosa, era uma voz forte, suave, que só podia ser homem e só podia ser Deus. Por isso Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento. Por isso Jesus tem sentimento, ele tem coração, ele olha, ele ama, ele tem sensibilidade. Ame Jesus sacramentado. Quando ele está em tuas mãos, ame Jesus sacramentado. Trate-o com amor, trate-o com carinho, trate-o com sentimento, porque ele olha, ele ama, ele tem coração, ele tem sentimentos. E naquele momento eu caí de joelhos e disse assim: Senhor, a primeira vez que eu disse Senhor, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E eu olhava para aquela caixa dourada, e dentro dela eu só sabia de uma coisa: ali estava Deus, ali estava Jesus. Por isso hoje eu agradeço por pertencer à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Eu agradeço profundamente. E daquele 18 de setembro de 1983, o Senhor Jesus sacramentado mudou a minha vida. Aquele vem, segue-me, não podia ser outra coisa senão dar a minha própria vida para que Jesus sacramentado fosse conhecido, amado, adorado por todos. Passados esses meses, em dezembro, eu fui procurar o sacerdote. E ele me disse assim: olha, Roberto, é difícil você poder entrar no seminário assim tão rápido, porque você tem que fazer encontros vocacionais, vamos saber se você tem ou não vocação, porque eu não poderia contar ao padre essa experiência, porque ou diziam que eu estava ficando louco, ou diziam que
entender, eles não iam profundamente acreditar, mas Jesus sacramentado daquele 18 de setembro passou a ser a minha vida. A minha vida. E como eu poderia dar a minha vida mais do que tudo para Ele, a não ser trazendo com a minha própria mão? Ou como eu poderia dar a Ele a minha própria vida mais do que sendo seu sacerdote? E o padre disse assim: vamos tentar, vamos conversar. E passado um mês mais ou menos, eu fui fazer uma vigília, e foi a primeira vez que eu vi Jesus no ostensório. Foi a primeira vez que eu vi Jesus exposto no ostensório. E era lindo poder olhar Jesus e ter a certeza que Deus estava ali vivo, aquela carne preciosa, aquele sangue precioso, esse verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, esse verbo que nasceu do coração da Virgem, ali na minha frente. Eu amava Jesus, eu chorava, e eu abraçava o ostensório, e quando eu já vejo na renovação, a juventude tocando em Jesus, amando Jesus, eu vejo como Deus está cumprindo as suas profecias, como Deus está restaurando a sua igreja, como Deus está voltando a fazer da igreja católica uma igreja eucarística, uma igreja de adoração, uma igreja de louvor, uma igreja que crê verdadeiramente na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Como é lindo isto! Como é lindo! E quando eu vi Jesus no ostensório, Ele disse para mim no meu coração profundamente: Roberto, você entrará no seminário. Ele me disse até o dia 28 de julho de 84. Eu ainda tinha 4 a 5 meses de espera. Mas eu dizia: Senhor, como que eu não pude entrar no começo? Como que eu vou entrar no meio do ano? Mas eu guardei aquela palavra, e assim se cumpriu. O sacerdote 2 meses antes ligou, mais ou menos no mês de maio, ele ligou à minha casa e disse: Roberto, eu tenho uma surpresa para você. Ele era estigmatino, a paróquia que eu estava. E ele disse assim: olha, os padres vão te receber, e você tem que se apresentar em Ribeirão Preto, no seminário menor, no dia 28 de julho de 84. E eu fui. Eu não tinha o meu colegial, porque eu fiz os cursos do Senai, como eu já disse. Então eu cheguei em Ribeirão Preto, eu não conhecia seminário, nada. Eu cheguei e vi aquela casa enorme, grande. E aí foi a minha primeira experiência com a Virgem Maria. E tenho a certeza, imagem não é idolatria e nunca será. Imagem é manifestação de Deus. Imagem da Virgem Maria, dos santos de Deus, são manifestações do amor de Deus. E eu cheguei no seminário 4:30 da manhã, aquele seminário fechado, escuro, não havia ninguém me recepcionando, claro, pelo horário. Mas a primeira sala que eu abri, eu encontrei uma imagem de Nossa Senhora das Graças, um pouco maior do que esta que está aqui. E eu me dobrei diante daquela imagem, eu abracei o coração daquela imagem e disse assim: minha mãe, obrigado por ter me recebido no seminário. Eu não poderia ter sido recebido, eu não poderia ter uma recepção melhor e mais linda do que esta que está acontecendo aqui. Por isso eu digo a vocês, não é orgulho não, é essência. A Igreja Católica, por excelência, ela tem uma mãe que cuida, uma mãe que ama, uma mãe que zela por nós, e ela está viva. Nossa Senhora está viva. E ela cuida de nós, ela nos ama profundamente. O seu coração é lindo, como disse o Padre Jonas, o seu coração é sensível. E eu fui recebido no seminário. Fiz os meus 3 anos de seminário menor e vim para Campinas, cursei a minha filosofia, 4 anos. Antes do meu tempo eram 3 anos. Quando eu terminei o 3º ano, aquela alegria de ter terminado a filosofia, agora eu vou para o noviciado. O provincial chega e fala assim: olha, eu quero que você faça o 4º ano. Mas os outros não fizeram, eu quero que você faça. E desde esse 18 de setembro de 83, eu nunca mais saí dos pés do Santíssimo Sacramento. E tudo ali eu aprendi. Vim para Campinas, obedecendo os meus superiores, fiz o meu 4º ano de filosofia.
Terminando a filosofia, vim fazer o meu curso de noviciado, onde nós estudamos a vida do fundador da minha congregação, São Gaspar Bertone. Eu fiz esse ano de noviciado, nós éramos em 7 noviços, ali diante do Santíssimo, amando, evangelizando, tendo todo aquele tempo de silêncio. E quando faltava 1 mês e meio para terminar o noviciado, o mestre de noviço me chamou e disse assim: olha, Roberto, eu tenho uma proposta para você. E ele disse bem assim: eu não sei, nós não sabemos ainda se você é bom da cabeça, se você é um santo ou se você é um louco. Foi bem essas palavras. Então nós queremos que você repita o seu noviciado de novo. Faça de novo. E você sabe como dói o coração. Quando você tem uma turminha na escola e você é reprovado e os outros vão para frente, é uma dor muito grande. É uma dor muito grande. E eu disse para ele: padre, ele disse assim: olha, ou você faz de novo, ou você que está saindo. Porque eles não tinham argumentos para me mandar embora. Mas eu amo esse sacerdote até hoje. Porque se não fosse essa reprovação, eu não teria a minha fraternidade, que eu tanto amo. Eu disse assim para ele: olha, padre, eu vou passar a noite no Santíssimo e amanhã eu dou a resposta para o senhor. Aí eu expus o Santíssimo no ostensório e passei a noite toda adorando Jesus, olhando para ele. E ele calado a noite toda, calado, apenas me consolando. Quando faltava 5 minutos para 6 horas da manhã, o Senhor disse: continue o meu caminho onde estás. Ele disse: continue o meu caminho onde estás. Ele não disse o teu caminho, ele disse o meu caminho. Porque a santidade está em fazer a vontade de Deus e não a nossa. E eu, no outro dia de manhã, contente, sofrendo, é possível sofrer com alegria. É possível sofrer feliz por Jesus. É possível. A gente está largando Jesus porque a gente não quer sofrer. A gente não é protestante, gente. A gente tem que amar a cruz. A gente tem que amar a igreja, aquilo que a igreja ensina para nós. Amar profundamente o sofrimento em Cristo Jesus. E quem é que está livre do sofrimento? Ninguém. De um lado ou do outro é preciso evangelizar. E o Senhor disse na palavra: entrareis no reino dos céus por meio de muitos sofrimentos. Mas sofrer não significa ser triste, nem ser depressivo. Pelo contrário, é possível sofrer feliz, sofrer louvando a Deus e glorificando a Deus. Eu disse que eu faria, então eu fiz o meu curso de noviciado novamente. Os 6 passaram, aí veio uma outra turma, eu fiz novamente. Mais um ano de noviciado. Para eles tudo de novo, para mim tudo novo. Para eles descerem um degrau, para mim subindo um degrau. Você entende o que eu estou dizendo? Porque o plano de Deus não é o da gente. Muita gente, para eles eu havia sido reprovado, mas depois daquela palavra tão linda do Senhor, eu entendi que eu estava subindo um degrau, não estava descendo. Porque o dia da minha ordenação, o meu dia de ser ordenado, a hora de ser ordenado, a hora que o bispo colocar a mão na minha cabeça, isso está tudo no coração de Deus. O dia é dele, a hora é dele, o momento é dele. Eu tenho certeza disso. Vim para Campinas, comecei a minha teologia. Fiz o primeiro ano de teologia. No final do primeiro ano, eu sempre trabalhei com mendigos de rua. Sempre amei cuidar desse povo que é chamado lixo da sociedade. Fedido, beberrão, não tem jeito, não tem tempo. E Jesus sacramentado que me ensinou a cuidar deles. Porque vejam a pobreza de Jesus sacramentado. Você o pega em suas mãos e você o leva onde quer. Você o pega do sacrário e traz aqui. Deus, sendo rico, se fez pobre
para nos enriquecer com a sua pobreza. Então Jesus sacramentado é o pobre dos pobres. Por isso só um coração humilde pode compreender Jesus sacramentado. Por isso a Igreja Católica é santa na sua essência, porque ela adora e adorará para sempre o Santíssimo Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento. Sempre adorará. Sempre haverá profetas de Deus. Ontem o Dunga dizia que a Canção Nova deve respirar Jesus sacramentado. E é esse ai que nós respiramos aqui verdadeiramente. Por que a Canção Nova ela tem o cheiro da pobreza? Porque ela adora Jesus sacramentado. Porque a Canção Nova tem o cheiro da providência? Porque ela adora Jesus sacramentado. E tudo isso porque Deus é pobre. E com Jesus sacramentado eu aprendi a amar os pobres. E numa dessas minhas caminhadas pelas praças de Campinas, cuidando de um irmão da rua, fazendo curativo, foi se aproximando um jovem, outro jovem, jovens que mexiam com drogas, jovens que mexiam com prostituição, e foram vendo que o Evangelho de Jesus não é ilusão. Que o Evangelho de Jesus não é somente folha. Ele existe. E quando eu cuidava daqueles pobres, o coração dessa juventude foi sendo tocado pelo poder de Deus. E Deus foi ajuntando, e Deus foi trazendo, e Deus foi trazendo. E assim nasceu a Fraternidade Toca de Assis. Assim Deus foi trazendo para nós esta grande alegria, ao meu coração também, da fraternidade. Jovens que eram drogados, jovens da prostituição, meninas da prostituição, meninas da droga, vendo que Deus realmente vive profundamente naquele que é pobre, no amor ao pobre, Deus foi trazendo. Foi trazendo. E o meu segundo e terceiro ano de teologia, graças a Deus, vem correndo bem, terminando os 2 anos, a fraternidade vem crescendo. É claro que são jovens fracos, porque a Fraternidade Toca de Assis, ela é para os doentes. Ela é para acolher os doentes. Então muita gente nos critica, muita gente nos acha assim, um jeito estranho, mas prestem atenção. Dentro do coração de cada jovem, há uma vida passada. E se hoje ele encontrou Deus desse jeito, vivendo essa radicalidade, amando a igreja, amando Jesus sacramentado, dentro do coração da Imaculada Virgem Maria, é a nossa grande alegria. Nós não somos mais do que ninguém, apenas queremos ser o que Deus quer que a gente seja. A partir daí, eu vim para São Paulo este ano, e estou cursando meu 4º ano de teologia. E como já dissemos, a minha ordenação está marcada para o dia 8 de dezembro deste ano. Foram 13 anos de caminhada. Por isso eu faço questão, e cada dia que passa, eu vou fazendo uma cruzinha, porque sem dúvida alguma, será o dia mais feliz da minha vida. E por tudo aquilo que eu sofri no meu coração, sofri de humilhação, tudo é lindo quando a gente ama a igreja. Eu repito isso. Tudo é lindo quando a gente ama a igreja. Eu quero pedir a vocês, amem a igreja de Deus. Amem a igreja de Jesus Cristo. Amem Jesus sacramentado. E sejam diante dele o mais quanto vocês puderem. Tenham essa experiência profunda, principalmente quando vocês o recebem em suas mãos ou em seus lábios. Deus está curando milagrosamente apenas com a ida do Senhor Jesus sacramentado, tocando no lábio e no coração da juventude. Eu tenho aqui alguns membros da fraternidade. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Os membros da fraternidade que estão aqui. Podem subir aqui, venha cá, crianças.
fraternidade tem mais ou menos 2 anos. E o nosso grande desejo é cuidar do pobre dos pobres, Jesus sacramentado. Vocês podem dizer assim, mas Jesus precisa do nosso cuidado? Precisa. Jesus sacramentado, em cada Santa Missa que você percebe e olha na mão do sacerdote, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele está dizendo, eu preciso do teu carinho, do teu amor. Quando você o receber em tuas mãos, trate-o com amor, trate-o com carinho. Acredite, a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento é a grande alegria do coração do Pai. E todos esses falsos profetas que profanaram o Santíssimo Sacramento, eu cito alguns, eles quase que desapareceram, ou estão desaparecendo. Billy Graham, Jimmy Swaggart, essa tal dessa pastora, essa grande falsa profetisa chamada Valnice, que já está começando a querer profanar o Santíssimo Sacramento. Tenham certeza, mexer com Jesus sacramentado é mexer com o coração de Deus, é mexer com a carne do seu Filho. Profanar a Virgem Maria é profanar o Jesus sacramentado. E mais do que isso, Jesus que é adorado na igreja presbiteriana, Jesus que é adorado na igreja metodista, Jesus que é adorado nas igrejas outras cristãs, vejam bem, Ele é adorado por força e pelo poder do Santíssimo Sacramento. Porque se Jesus é adorado, por isso eu digo que a Igreja Católica não tem uma diferença apenas doutrinal, ela tem uma diferença de essência. Esse Jesus adorado nas outras igrejas cristãs é Jesus que nós comemos e bebemos o Santíssimo Sacramento. É o mesmo. É por isso que a essência é nossa. É por isso e não por orgulho, e não por vaidade, Eu digo assim, como Jesus disse, todos os joelhos se dobrarão diante de mim. E não é orgulho não, todos os joelhos se dobrarão diante da Igreja Católica, porque ela é a única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem o corpo e o sangue do Senhor. Ela tem a presença da Virgem. Ela tem a presença dos sacramentos. E eu dizia, o meu grande sonho é ser sacerdote, que é um milagre. Amem os sacerdotes, porque vocês sabem que na ordenação sacerdotal, ser padre não é título. Como médico, com todo respeito, como advogado, com todo respeito, como biólogo, com todo respeito. Ser sacerdote não é título, é essência. Quando um homem é ordenado sacerdote, ele continua sendo homem, mas ele não é mais o mesmo. A sua essência é Jesus. Por isso ele diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Sacerdote é um milagre de Deus.
E hoje, como eu dizia, eu nunca esperava ser sacerdote, nunca. Mas Deus é amor e amor gratuito. E hoje eu me considero o jovem, o diácono mais feliz do mundo. E se Deus quiser, eu quero ser o padre junto com os outros mais felizes do mundo. Eu quero. Eu quero continuar cada vez mais adorando Jesus no Santíssimo Sacramento e adorando Jesus presente na ferida do pobre, na carne ferida do pobre, no sangue derramado do pobre. Aqui estão alguns membros da fraternidade. E eu sei que eles teriam muitas coisas a dizerem a vocês. Muitas. Eram jovens que eu nunca esperava. Mas Deus colocou comigo neste caminhar. Muitos daqui, ex-drogados, ex-viciados. Muitos odiavam a igreja, não amavam a igreja. Mas estão aqui. Casados, solteiros. Todos estão aqui. E vocês, é claro, já ouviram aqui outras vezes. Mas são a fraternidade Toca de Assis. E o nosso trabalho é sair pelas ruas à noite, amando gratuitamente os pobres. Mas o que adianta você cuidar desse alcoólatra, se ele não tem jeito? É claro que tem jeito. O que adianta você cuidar desse alcoólatra, se ele não tem nada para te dar em troca? E às vezes a gente pensa que a troca é a recuperação dele. Não, o amor gratuito de Deus não espera a recuperação. Porque nós amamos gratuitamente, é Deus quem recupera, é Deus quem cura. O nosso coração deve estar disponível somente para amar, amar e amar e amar gratuitamente. Isso eu digo para você, para a tua família, para o teu próprio coração, para você mesmo. Se ame gratuitamente, celebre a tua vida, alegre-te com a tua vida de cristã católica, com a tua vida de cristão católico, faça festa com a tua vida. Evangelize com a tua vida. Não importa a tua fraqueza, não importa a tua limitação, não importa os teus defeitos. Deus ama você e ama gratuitamente. Deus quer você e quer gratuitamente. E quer para amor e quer para amar. Nós não vivemos debaixo do legalismo. Nós não vivemos debaixo de um protestantismo de lei que oprime, que fala que Deus vai machucar, que Deus vai jogar maldição. Não, nosso Deus é amor, e é amor sacramentado, é amor visível, é amor que se toca, é amor que é alimento, é amor que é alimento, é amor que é vida, é amor que é coração. O que é fraternidade para você, filho? Bom, não dá nem falar, não dá não. Não. Eu sei que Deus me curou e é um milagre. O negócio que eu posso falar é que internar, essas coisas não adianta, é só Deus para curar a pessoa como Ele curou eu. Eu estou muito contente. O que é fraternidade para você? Fraternidade é minha vida, né? Deus me salvou na fraternidade. Amém. O amor que eu nunca tinha sentido, eu sinto na fraternidade. Cuidando dos irmãos da rua, eu sinto o amor de Deus. A fraternidade é a alegria do meu coração. Foi onde eu pude encontrar o amor verdadeiramente, o amor gratuito, o amor radical. É a minha vida mesmo, minha vida. Fraternidade para mim hoje é minha vida. E justamente como o Roberto falou, eu tô até meio
porque o Senhor me curou através de um dia, passando pela igreja na frente da igreja do Carmo, em Campinas, e Ele estava curando a ferida de um irmão da rua. E naquele momento eu parei e eu, no mesmo tempo que o Senhor tocava no meu coração, eu perguntei para ele, eu falava: Roberto, mas por que você está fazendo isso, né? E ele, cuidando da ferida, ele sorria e falou: é Jesus que eu estou curando. E aquilo, na hora o Espírito Santo tocou no meu coração, eu ria, eu chorava, eu cantava. Daquele momento em diante, eu passei a amar os pobres, passei a amar a fraternidade e fui liberto das drogas também, pela honra e glória do Senhor Jesus. No mesmo instante. A fraternidade Toca de Assis, para mim, é Jesus que se fez homem, né? É viver a pobreza como Jesus viveu. A fraternidade, para mim, é o amor de grátis. Porque por esse amor, eu fui liberto do mundão, das drogas e todos os vícios que eu tinha. A fraternidade para mim também é minha vida. Eu nunca fui amada como eu sou amada na fraternidade. A fraternidade para mim é a essência, o cheiro do Evangelho. Eu me aprendi a me amar e amar o meu irmão. Amém. Fraternidade para mim é um Deus vivo que eu nunca tinha conhecido antes, que eu conheci através da fraternidade. A fraternidade para mim foi a descoberta que Jesus está vivo, que Ele habita no pobre, Ele habita no Santíssimo Sacramento e Ele habita em cada um de vocês. Amém. A fraternidade para mim é Jesus, é Maria, porque foi Maria, minha mãe, que me tirou do mundo, me tirou de tudo que era errado e me mostrou para ela a nossa igreja, a nossa vida e o nosso Jesus. É mais do que sentir, é mais do que tocar. A fraternidade ultrapassou os meus sentimentos. É Jesus real, é Jesus vivo, presença viva. A Toca de Assis é minha vida. Fraternidade para mim é ser feliz amando não só o pobre, mas o miserável, né? Esse que não tem nada mesmo e que está na rua. É viver radicalmente o Evangelho, porque não foi à toa que Jesus disse: estava com fome, me deste comer, estava com sede, me vestiste, estava doente, me visitaste. É isso, é amar incondicionalmente. Fraternidade para mim é viver o Evangelho, é seguir realmente os passos de Cristo com os irmãos. A fraternidade Toca de Assis para mim é aquilo que eu procurei a minha vida toda, porque às vezes eu achava que eu era feliz, eu achava que eu fazia a vontade de Deus, que eu conhecia o Evangelho, mas chegou no momento que eu percebi que eu não conhecia nada e eu não estava vivendo aquilo que estava dentro do meu coração, que desde criança gritava dentro de mim, que foi essa passagem que acabou de ser citada. E desde criança eu sempre tive isso dentro de mim, e só que eu não sabia, eu perguntava, mas
como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cuidar dessas pessoas e tudo? Eu fazia teatro e eu sempre era esse miserável. E hoje, tão somente hoje, eu sempre digo, se eu morrer, eu vou morrer feliz, porque o meu sonho se realizou. A fraternidade para mim é a maravilhosa presença de Deus vivo, o amor. A fraternidade de Assis, para a gente que é casado, nossa, fez milagres já, sabe? Através desses jovens, a gente aprende muito a amar. E eu sinto assim, que a fraternidade é o amor de Deus no pobre e em cada jovem que está perdido, tá? Amém. A toca de Assis para mim está sendo o chamado de Deus, a cura na minha vida e a importância de saber que a gente ama os irmãos e todos são nossos irmãos indistintamente, incondicionalmente. Amém. Podemos descer? Podemos descer. Seriam tantos outros, mas nosso tempo está terminando. Mas eu tenho certeza que vocês olhando para o coraçãozinho deles, para o olhar de cada um deles, está aí esse grande e maravilhoso amor de Deus que atua na nossa fraqueza, na nossa limitação. E eu queria partilhar nesses últimos 7 minutos que o Padre Jonas, ele entrou na minha vida no ano de 1985. Eu queria chamá-lo aqui, Padre. Foi quando, no final do primeiro ano do seminário menor, eu ganhei uma fita. E nessa fita, ele dizia isso: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E naquela época, a gente entrando no seminário com 8, 9 meses de seminário, foi a palavra, o Kairos para a minha vida também. Eu queria de todo o coração viver aquela palavra. Por isso, tantos obstáculos, tantas perseguições, mas o Senhor disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa do meu nome. Eu queria partilhar para o Senhor, Padre, aqui em público, que eu tive um sonho com o Senhor há quase um ano atrás. E o Senhor estava assim, como está aqui na minha frente, e eu também. E o Senhor estava chorando porque haviam roubado Jesus do sacrário. E o Padre Jonas chorava e convocava toda a canção nova para que fossem serafins do Santíssimo Sacramento e fossem atrás do Santíssimo, dando a vida, custe o que custasse, e trouxessem Jesus de volta para o sacrário. E à minha frente ele dizia assim: Roberto, eu preciso de ti para que esse exército aconteça. E eu me lembro que eu me ajoelhei com ele. Eu vou pedir, Padre, para a gente fazer esse gesto, porque é uma profecia que está aqui acontecendo, né? Eu ajoelhei assim, e o Padre Jonas se ajoelhou na minha frente, e nós nos abraçamos assim, chorávamos e dizíamos assim: a igreja vencerá, a igreja vencerá, a igreja vencerá. Jesus sacramentado será adorado por tudo e por todos. Eu queria que você cantasse Caminhada para mim, que é a música que mais me ajuda. Louvado seja Deus.
Deixa eu aproveitar esses minutinhos. Eu peço muita atenção de todos os membros da Canção Nova. Muita atenção mesmo. Eu quero dizer diante de você, de Roberto, e diante de toda a fraternidade, pelos passos que o Senhor tem feito conosco, especialmente neste ano, e de maneira muito especial, do último acampamento para cá, que começou justamente na festa de Corpus Christi, e que foi o acampamento do ano. Eu quero dizer, foi só um sonho. A primeira parte fica só em sonho. Não vai ser preciso roubarem Jesus do sacrário. Não vai ser preciso. Primeiro, para a gente se unir. Segundo, para a gente somar forças. Segundo, para a gente trazer todo mundo diante do sacrário, diante de Jesus sacramentado, diante de Jesus no ostensório. Não vai ser preciso que ele seja roubado para fazer aqui da Canção Nova realmente um lugar eucarístico, uma terra eucarística, onde as pessoas vão até se ajoelhar no chão e beijar o chão por ser uma terra eucarística. Isso vai acontecer, gente. É profético tanto quanto o seu sonho. Porque muitos virão para cá para encontrar esse Jesus que falou com você, que você viu e que falou com você e você nem conhecia nada de doutrina a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Nós queremos, na Canção Nova, viver como se nós víssemos o Santíssimo Sacramento o tempo todo. Nós queremos viver na Canção Nova como se Jesus aparecesse do Santíssimo Sacramento. Isto é ter aquela fé própria de Tomé, que viu o Senhor, que foi convidado, desafiado por Jesus: venha cá, Tomé, toca nas minhas mãos, toca no meu lado, toca nos meus pés. Ele não tocou, não precisou tocar, já se ajoelhou e disse: meu Senhor e meu Deus. Nós vamos viver na Canção Nova como se víssemos, como se Jesus aparecesse no Santíssimo Sacramento, e através disso muita gente vai voltar para o Senhor na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Louvado seja Deus. Eu acho que o Senhor sacramentou a união entre a Canção Nova e a Toca de Assis. Uma união que já existia, mas que agora o Senhor sacramentou. Claro, não é só a Canção Nova, não é só a Toca de Assis. Há muitos lugares para muita gente ser de Deus e viver para Deus. Alguém chama, Ele me ama e me conduz. Todo mundo, hein? A orquestra inteira. Alguém chama, Ele me ama e me conduz. Abraça quem está do seu lado. E me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo. E o que ele me diz. Canta com alegria, meu irmão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é da porta estreita assim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender. Você vai entender porque é bom ser
Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz.